Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sudamérica, buenas noites a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que aí passado um bom dia de sábado, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Chegamos lá ao vídeo da noite de hoje e vamos falar um pouco hoje em uma edição especial. Vamos falar também para nossos amigos vizinhos de América Central, tá bem? Pues hoy, en final de la mañana, la tarde, início de la noche, houve poucos sismos em Sudamérica e vamos fazer para América Central também. Bueno, vamos iniciar com a Argentina, 3.8 na escala Richter a 231 km de profundidade, a las 11:45 de la mañana de hoje. Baixa intensidade, erros de la Terra, pequeno movimento em Argentina. Chile, 3.1 em la escala Richter a 289 km de profundidade, a la 1:45 de la tarde de hoje, baixa intensidade, pequeno movimento, pois foi erros de la Terra, Chile 3.1. Depois Argentina 3.4 na escala Richter a 232 km de profundidade, a las 5:58 de la tarde de hoje. Baixa intensidade Argentina, erros de la Terra, pequeno movimento. Depois Argentina 3.1 na escala Richter a 208 km de profundidade, a las 6:46 de la noite de hoje. 3.1 baixa intensidade Argentina, 208 erros de la Terra. Chile 4.0 na escala Richter a 33 km de profundidade. Este sismo sentiu movimento em Chile 4.0, pois foi cerca da Terra 33 km de profundidade, a las 7:06 de la noite de hoje. Depois Chile 3.3 na escala Richter a 244 km de profundidade, a las 8:17 de la noite de hoje. Baixa intensidade Chile 3.3, 244 km de profundidade, erros de la Terra em Chile. E finalizando, temos um de Chile 3.12 na escala Richter a 105 km de profundidade, erros de la Terra, baixa intensidade, a las 8:24 de la noite de hoje em Chile, baixa intensidade, pequeno movimento em Chile. E finalizando a parte de Sudamérica, Chile 2.6 na escala Richter a 135 km de profundidade, a las 9:59 de la noite de hoje. A parte de Sudamérica se finaliza, iniciaremos agora a parte de América Central, edição especial. El Salvador, 3.0 na escala Richter, a 24 km de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade, pequeno movimento em El Salvador, a las 9:14 de la manhã de hoje. Costa Rica 3.0 na escala Richter a 25 km de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade em Costa Rica, a las 5:14 de la manhã de hoje. Depois Nicarágua 3.0 na escala Richter a 110 km de profundidade, erros de la Terra, baixa intensidade, pequeno movimento em Nicarágua, a las 7:25 de la manhã. Guatemala, 3.7 na escala Richter a 83 km de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade. Guatemala sentiu pequeno movimento com este sismo que se passou a las 7:40 de la manhã. Panamá 4.4 na escala Richter, sentiu bastante movimento o Panamá com este sismo, pois foi bem cerca da Terra, 5 km de profundidade, a las 3:26 de la madrugada. Costa Rica 3.1 na escala Richter, a 51 km de profundidade, baixa intensidade, cerca da Terra, a las 12:26 de la tarde de hoje. El Salvador 3.0 na escala Richter a 51 km de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade. El Salvador sentiu pequeno movimento com este sismo que se passou às 12:50 da tarde. Costa Rica 4.0 na escala Richter a solamente 28 km de profundidade, cerca da Terra, movimento em Costa Rica com este 4.0 que se passou às 12:24 da tarde de hoje. Depois Panamá 4.1 na escala Richter a solamente
1 quilômetro de profundidade. Cerca, Panamá sentiu movimento com este sismo às 3h24 da tarde. Costa Rica 4,5 a solamente 30 quilômetros de profundidade. Aí movido Costa Rica com este sismo, pois foi bem cerca da terra, 4,5 em escala Richter, às 12h26 da tarde. El Salvador 4,2 também sentiu movimento El Salvador, pois foi 35 quilômetros de profundidade, cerca da terra, sentiu o movimento Salvador 4.12 às 10h11 da noite de hoje. E finalizando o vídeo especial hoje de América Central e Sudamérica juntos, El Salvador 2.6 em la escala Richter, a solamente 17 quilômetros de profundidade, cerca da terra, baixa intensidade, não sentiu o movimento El Salvador com este sismo que se passou em la noite às 10h52 da noite. Tá bem, amigos seguidores? No seu vídeo, dá seu like, inscreva no canal, envie isso para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? Amanhã pela manhã regressaremos com um novo vídeo. Tenham todos uma noite boa de sábado à noite e até amanhã. Tchau, tchau.